mundo chegou à marca de 8 bilhões de habitantes, segurança alimentar, clima e habitação são alguns dos temas de preocupação. Mas a história já provou que boas soluções podem surgir pelo caminho. Para falar mais sobre essas questões, eu converso hoje com o professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC, Alexandre Pires. Obrigada por estar aqui no JR Mundo, professor. Eu que agradeço o convite, Giovana. Bom, e o JR Mundo tem novos episódios sempre quintas-feiras, às 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Dá para ver e rever todo o nosso conteúdo lá também. Quando o mundo registrou 1 bilhão de pessoas, a teoria de Thomas Malthus dizia que seria impossível alimentar tantas bocas. Mas ele estava errado, a tecnologia surgiu e mostrou que seria possível sim. O senhor acredita que a ciência ainda pode surpreender? Sim, a ideia do Malthus era que o crescimento da tecnologia não levaria a um aumento da produção, e é claro, a visão dele é que ia chegar a um limite que as pessoas continuariam tendo filhos e você não teria bocas, e aí alguma coisa teria que controlar. O quê? Guerras, fomes, doenças controlariam a população. Daquele 1 bilhão em 1800, né, para os quase 8, né, a marca de 8 em 2022, nós temos o quê? Um crescimento enorme da economia, porque não só alimenta as bocas, mas trouxe ainda muito mais conforto, né? As pessoas hoje viajam com mais conforto, elas comem muito melhor, a disposição proteica é muito maior, as habitações são melhores. Então a tecnologia não mudou só a capacidade de alimentar, mas também a qualidade de vida dessas pessoas. Esse processo, é claro, sempre encontra algum tipo de limite. Chega algum momento em que a tecnologia não evolui tão rápido, que é o que nós chamamos de revoluções industriais. Teríamos tido lá a primeira, e o Malthus está escrevendo um pouquinho antes da primeira. Então ele não tinha muita noção de que o mundo ia acelerar tão rápido, né? O que acontece depois? Tivemos as ferrovias, tivemos a eletricidade, a química, e agora, para alimentar as pessoas, nos anos 70, que era o momento em que as pessoas estavam mais preocupadas com o crescimento populacional, os relatórios mais malthusianos, catastróficos, digamos assim, são dos anos 70, né? Ali, a gente tem o que chama-se Revolução Verde, que começa no México, no Paquistão e na Índia. Sem isso, nós teríamos que ter uma população talvez de em torno de 4 bilhões de pessoas hoje, né? Bem menor, bem menor. É que você conseguiu com manipulação de sementes, tecnologia agrícola, correção de solo, maquinário, a possibilidade de você pegar terrenos pedregosos e transformar em terrenos férteis. Isso tudo fez com que hoje nós tivéssemos essa marca de 8 bilhões de pessoas se alimentando. Claro que existem estratos que passam fome, tem problemas, mas não só, também usando celulares, viajando de carro, viajando de avião. Então é uma mudança que a tecnologia sim, né, faz com que essas revoluções aconteçam, mas não só lá em 1800. Continua acontecendo hoje e nós ainda vamos ver mais, mas sempre chegando em algum momento que o limite aparece. Depois nós superamos. Com 8 bilhões de habitantes, professor, num mundo tão desigual, existe uma forma de dar um equilíbrio maior para essa situação? A questão social ocupa o mesmo período do Malthus, né? Pegando o gancho, em 1800 começa a haver esse processo já de urbanização, as cidades começam a crescer, as indústrias começam a aparecer e a sensação de desigualdade fica um pouco mais evidente, é o que nós chamamos já daquela época em questão social. E aí várias políticas surgiram para lidar com isso ao longo do século XIX e do XX. Programas de seguro social, previdência, né, cuidados com o lugar de trabalho, para as pessoas terem mais qualidade de vida, programas de saúde pública, educação pública, várias coisas tentando fazer com que houvesse algum tipo de transferência, né, desse nível de vida mínimo, né, desse padrão mínimo de subsistência para toda a população, porque também é necessário. Porque sem isso, toda a capacidade de trabalho, de produtividade, de crescimento econômico, de ocupação some. Então, nós vamos achar meios de enfrentar isso, só que nós estamos tendo um problema agora muito específico. A população mais velha está crescendo a uma taxa acelerada e a população mais nova não. Normalmente a conta funcionava assim: a população mais nova ia sendo sustentada pela mais velha, né? E depois esse processo, essa população mais jovenzinha crescia e ela formava um grosso da população e nós tínhamos só algumas pessoas velhas que não estariam em condições laborais.
Então, esse grosso da população adulta era capaz de manter a população mais velha, produzindo e cuidando dessa população, porque a Previdência não faz nenhum milagre, as coisas têm que ser produzidas, as pessoas têm que comer, e também cuidava dos mais jovens. Hoje, a população mais jovem nem está, né, das crianças, dos adolescentes, está um pouco menor, a população adulta continua grande, só que a população mais velha, né, que já está fora do mercado de trabalho, não, né, ela continua crescendo, e isso faz com que você crie uma previdência, um problema na previdência, né? Esse problema previdenciário é qual? Falta pessoas para arcar com isso, mas não é só pagando, é produção mesmo, né? É isso que nós não entendemos às vezes. O mundo tem que produzir por uma quantidade de pessoas que ou ainda não estão produzindo ou que já pararam de produzir, né? Esse é o drama do Japão, por exemplo, né? Não é falta de tecnologia e nem de dinheiro. A questão é quem vai produzir, né? Quem vai produzir? E aí vai vir de onde essa produção, né? E esse é o problema mais básico hoje. Uma população mais velha faz com que os mecanismos que nós tínhamos de correção dessas discrepâncias etárias, dessas diferenças entre cada segmento da população, fiquem mais difíceis de ser sanados. Claro que nós vamos achar algum tipo de solução, né, que vai caminhar para o quê? Processos migratórios, trazer população, programas de incentivo a mais filhos, coisas que nós já estamos vendo hoje em vários países, né? Mais creches em vários países também criam programas assim para permitir que as mulheres possam trabalhar, não abram mão de uma carreira e, ao mesmo tempo, possam ter suas famílias, né? Não terem só um filho, não terem só dois, porque o mínimo de filhos para repor a população é uma taxa de 2,1 filhos por mulher, né? Que são ela e o parceiro, e mais aquelas crianças 0,1, aquelas crianças que não chegaram à idade reprodutiva, né? Ou seja, morreram antes. Então, se nós não estamos nesse número, chega um ponto que a população vai caindo. Se a população vai caindo, por mais que a produtividade cresça, a tecnologia e tudo, essas coisas complicadas, do outro lado nós temos o quê? A economia caindo, né? E a economia caindo começa a derrubar todo o nosso castelo. Então, esse é um ponto crítico e é o grande tema que vai daqui para frente, 2020. É o tema da época, né? Ou seja, uma população gigantesca, mas uma população mais velha muito grande. Ainda falando sobre esse assunto, aproveitando que o senhor trouxe esse tema, a ONU tem uma estimativa ali de 16% da população em 2050 com mais de 65 anos de idade. Então, só a Previdência não vai resolver. Mas existe algum país que já esteja com um programa bacana que chama a atenção do senhor? Olha, o que eu tenho visto, que são as principais iniciativas, uma é tentar melhorar o que nós chamaremos de saúde ali na terceira idade, né? Ou seja, fazer com que as pessoas mais velhas, ainda que não sejam obrigadas a trabalhar para sobreviver, que elas fiquem mais tempo na força de trabalho. Ainda que elas se aposentem, elas continuam trabalhando, mas não mais para poder subsistir, né? Não é o caso brasileiro ou outros casos em que as pessoas continuam trabalhando porque a renda é insuficiente. É tentando fazer com que essa pressão se postergue, mas não a pressão previdenciária, porque eles vão estar recebendo a previdência, mas eles continuam trabalhando. Eles continuam produzindo. E produzindo, eles tiram essa pressão de trazer mais trabalhadores, né, de tentar convencer as mulheres a terem mais filhos. Então, assim, esse programa acho que é o que é mais consistente, tentar fazer com que as pessoas tenham saúde, porque não adianta, se elas não tiverem saúde, não adianta pedir para ficar até os 70 na força de trabalho, né? Mas se elas tendo saúde, elas fiquem, continuem produtivas. Isso não é um caso raro, mas é mais em profissões intelectuais, que as pessoas ficam até uma idade muito alta, né? Em trabalhos mais pesados é mais difícil. Então agora a gente tem isso. Outros programas que têm acontecido são esses de incentivo às mulheres terem mais filhos, né? Mas esse é um de longo prazo, ou seja, tentar equilibrar um pouco essas taxas para que no longo prazo o desequilíbrio não aconteça, né? E alguns países não vão estar ali com 16%, porque 16% é a projeção média. Se tem 16%, alguns vão estar com 30%, com 33%. Esse é o ponto. A média até não é tão assustadora, 16 em 2050. O problema é que ali naquele meio tem países na Europa que vão estar com 30% da população, com idosos, né? Ou seja, que vão estar tendo que ser sustentados não por 70% da população, porque os outros 20% são crianças, são adolescentes, estão fora da idade. Então você vai ter ali mais ou menos 50% da população tendo que sustentar toda a outra metade. Então é como se um tivesse que fazer por dois.
né? E aí geram pressões, porque as pessoas têm que cuidar da casa, têm que cuidar da família, né? Têm que se dedicar a muitas coisas para permitir que isso fosse possível, e não é, né? Então tem uma questão até de gestão de tempo que torna tudo isso impossível. Então o assunto é bem grave, não tanto para países como o nosso ainda, que já está preocupando, mas no caso da Europa mediterrânea, em que a população vive muito, né? A população também do Japão vive muito. Nossa, esse é um problema gravíssimo para eles, porque vai chegar em taxas muito altas e não tem muito o que fazer, né? Precisa de gente. E aí vem as crises que a Europa tem passado com essa necessidade de gente, né? Precisa de pessoas, precisa de jovens. E até uma pessoa mais idosa, ela precisa que, às vezes, alguém cuide dela. Não? Esses programas de atração pelo Canadá e outros países de atração de jovens ou de casais jovens, é muito por causa disso, né? Tentam trazer um perfil muito específico, mas um dos lugares mais fáceis assim para você ir com um título ou um diploma ligado à área de saúde é, por exemplo, o Canadá, né? Por causa que existe uma demanda muito alta por cuidadores, né? Por enfermeiros, por fisioterapeutas, e isso tudo faz com que esse grupo, né, crie uma demanda que não tem como substituir, né? Não tem por onde você evitar isso. São pessoas idosas que demandam, às vezes, cuidados e precisa de gente jovem. Se não tem os jovens, eles vão vir de onde? E aí é a nossa crise atual, né? Ou seja, quanto que a gente pode fazer com que as pessoas cruzem a fronteira simplesmente para ir trabalhar? E aí eu chego numa outra questão também. A Agência para Refugiados da ONU fala em 89 milhões de pessoas que migram para outros países por conta da violência, da guerra. Esse número é preocupante, na opinião do senhor? Olha, a migração forçada, ela é um dado, digamos assim, dos mais preocupantes, porque quando uma pessoa migra, e ela consegue migrar, ela consegue salvar, às vezes, a própria vida, ela deixa tudo para trás, né? É difícil ela conseguir levar alguma coisa. Ela leva o conhecimento, né? Leva a cultura, leva os costumes e, às vezes, algum recurso muito eh, pouco ali, né, para ela fazer uma vida. E ela vai começar do zero. No país de origem dela, isso gera um desfalque. São pessoas que estavam numa comunidade, tinham uma competências, tinham habilidades, elas saem. Então, elas já desorganizam aquele mundo que já estava desorganizado. Quando elas vão para um outro país, elas têm que se adaptar. E muitas vezes elas vão fazer coisas que elas têm uma capacidade muitas vezes a mais, né? E aí elas têm que aceitar ali um trabalho menor. E isso gera frustrações, é um drama humano, né? Então, quanto mais isso aumenta no mundo, mais preocupante fica. Outra coisa são os programas de migração legalizados, com condições, com estímulos. A pessoa ela vai ter uma habitação, ela vai ter uma ocupação, ela escolheu ir, né? Que isso está se tornando uma tendência, sobretudo nesses países que nós comentávamos, que estão precisando de gente. Alguns países são mais resistentes a isso, como é o caso do Japão. O Japão tem uma visão muito fechada em si, né? Eles são pouco adeptos de deixar, por exemplo, ocidentais, africanos, outros asiáticos, né? Eles têm uma política assim muito fechada com relação a isso. No máximo coreanos ou os descendentes de japoneses. É muito limitado o número de países que eles permitem que entrem ali. É um país muito fechado nesse aspecto, né? E aberto para o mundo em termos de tecnologia, de ciência, ou seja, é uma contradição. Mas eles também vão ter que solucionar isso, porque lá as mulheres têm pouquíssimos filhos, algumas não têm mais, porque elas querem competir no mercado, e é um mercado de trabalho difícil, né, em que elas são muitas vezes até discriminadas simplesmente por serem mulheres, então elas têm que quase que abrir mão de qualquer tipo de maternidade e, ao mesmo tempo, o estudo, necessidade de dedicação à profissão, horas trabalhadas, tudo isso impede que essas mulheres tenham essa vida familiar, né? Então não tem mais gente vindo ali. É uma tendência de população decrescente. Ao mesmo tempo, o país não quer se abrir. Outros são mais abertos, como é o caso do Canadá, que é famoso, né, pela receptividade a estrangeiros e vai solucionar o problema de uma forma melhor. Agora, com relação ao que nós falamos da migração forçada, essa simplesmente só some em processos de estabilização, de pacificação, só que algumas zonas não podem ser pacificadas. Por quê? Como nós tivemos processos de descolonização no mundo, e eles criaram algumas fronteiras que são artificiais, muitos grupos são grupos rivais
né, dispostos a qualquer coisa para controlar aquele território. Só que a fronteira do Estado os coloca em convívio, mas eles não são integrados de nenhuma maneira, né? Isso acontece em regiões como nós vemos no caso ali do Oriente Médio. Os curdos não têm um Estado e eles estão espalhados em vários. É um ponto de tensão na Turquia, na Síria, né, no Iraque, porque ele é um povo com uma identidade, com uma língua, né, com uma integração interna, mas que não tem um Estado. E em outros lugares nós temos etnias, né, que tinham vínculos tribais que estão dentro de um grande Estado, seja na África, no Norte da África, e eles têm que conviver. No fim, isso leva a conflitos constantes. Um pouco é como a Europa resolveu, né? A Europa pegou os Balcãs para evitar os conflitos multiétnicos, eles pegaram e criaram vários estados. Se a gente olhar o Kosovo, que é o último estado criado, né, tem o Montenegro e Macedônia do Norte, mas assim, o Kosovo é o mais famoso, né, pela guerra. É um estado mínimo ali, mas é uma etnia própria para evitar o conflito, dar um estado para eles, né? E aí tem todo esse processo de reconhecimento. Então, alguns lugares vão continuar exportando pessoas, né, refugiados, por causa desse desenho de fronteiras que não vai ser resolvido do dia para a noite, né? Vai ser um processo talvez de um século ainda para resolver isso. Agora, professora, a gente fala um pouco sobre as questões ambientais. Muitas leis têm sido modificadas. O senhor acha que nós já estamos no caminho para melhorar isso para os próximos anos? O que o senhor acredita? Olha, a questão ambiental ela vem ocupando as mentes desde os anos 70. Há uma preocupação de que nós chegaremos a um problema de escassez de recursos, ou que nós também chamamos de depleção de recursos, que é quando a gente destrói o ciclo natural e ele não se recupera, né? E tudo isso foi sendo superado nos últimos 50 anos. Mas agora nós estamos diante de outros desafios, ou até mais difíceis, porque alguns que nós lidamos eram ligados à produção industrial. Quando é produção industrial, toda mudança da técnica faz com que haja uma melhora. Se nós olharmos a Inglaterra, por exemplo, o que eles gastam em termos de tonelada de matéria-prima, independente da qualidade hoje, é o mesmo tanto que eles gastavam há 30 anos. Então eles estão fazendo mais, produzindo mais, usando a mesma quantidade de material, né, digo físico mesmo, né, de tonelagem, 30 anos, ou seja, há um ganho de eficiência. Mas quando o clima começa a mudar, aí já temos um problema maior, que é a grande preocupação hoje. Se eu faço grãos numa zona temperada, por exemplo, trigo, e aquela zona começa a ficar com clima tropical porque está esquentando, não vai ter mais trigo. Vai ter que mudar. Toda uma rede de pessoas, de economia, de sistema de transporte, de rios, tudo isso passa a ficar, digamos, obsoleto, inutilizado. Então, essa é a grande crise, essa é a grande preocupação hoje. Porque se eu vou mudando essa faixa climática do mundo, eu vou obrigando as pessoas a se deslocarem. Por isso que na faixa tropical o mundo é mais rarefeito, em termos de densidade populacional, e na parte temperada ele vai se adensando. Se nós começamos a ter um processo em que a zona temperada começa a se tropicalizar, as pessoas necessariamente começam a ter que migrar. E elas vão indo para os extremos. E esses extremos, eles não têm a mesma área. Ou seja, as pessoas vão ter que se aglomerar em lugares que não têm cidades ainda, né, que a área é muito menor, que muitas vezes não tem rio, às vezes é uma região às vezes montanhosa, vários problemas, não tem portos. Como que nós fazemos isso? Essa hoje é a grande preocupação, porque ela é catastrófica. É claro que alguém vai ganhar com isso, né? Se a gente olha a Rússia, você começa a ter uma tropicalização da zona temperada, a zona ártica dela, que é congelada, começa a ficar temperada. Então a fronteira agrícola dela vai se expandindo para o norte, onde não produz nada. Tá? Então, assim, é um processo muito mais complicado, porque não tem a ver com técnicas de produção. Eu não posso simplesmente parar de usar o gás lá da geladeira, o CFC, e tentar achar uma alternativa por meio da ciência, né? Ou seja, a mudança climática ela pode ser tanto por fatores antropogênicos, ou seja, criados pelo homem, né? Como ela também pode ser esses grandes ciclos climáticos que o mundo passa de tempos em tempos, né? Eras glaciais, momentos de aquecimento, de esfriamento. O qual que está causando isso? O quanto que isso é por causa da população humana e o quanto que é um grande movimento, né, da geosfera ali, da Terra, e essa mudança não teria como ser evitada. E nós vamos ter que se adaptar a isso. No extremo, essa adaptação leva à migração. Se leva à migração, leva de novo a um grande problema populacional que nós já tivemos no século XIX, quando a Europa não estava conseguindo alimentar todos, em razão de conflitos, mas também de crescimento da população e a economia não crescendo tanto, muitos europeus tiveram que migrar.
né? Ou seja, os Estados Unidos hoje é quase que um fruto dessa grande migração do século XIX, e o Brasil, sobretudo na parte sul do Brasil, não falo da região sul, mas falo São Paulo, Minas para baixo, né, recebeu muito desse fluxo. Havia espaço para deslocar essas pessoas, né, e hoje já não tem. É um mundo de 8 bilhões de pessoas. Né? Então, se eles começam a ficar com pouco espaço, eu tenho que deslocar, desloco para onde? Né? Para que lugar? Né? Com qual estrutura? E o quanto que isso vai impactar a economia? Então, é um desafio? É. Tem uma solução já colocada? Ainda não. Existem metas buscando evitar o aquecimento. Né? A grande hipótese é essa, né? Seja por meio de queimadas, né? Tanto naturais, que ocorrem por causa da seca, da estiagem, quanto as provocadas para fazer a limpeza ali do solo para plantio, né? Mas também as emissões de gases ligados a automóveis, transporte, produção industrial. Essa é, digamos assim, a grande teoria. E se ela estiver errada? Se ela estiver errada, nós vamos ter que lidar com um problema que até hoje nós não lidamos dessa maneira. Né? Um mundo muito mais cheio de pessoas tendo que achar lugares para colocar. Antes nós tínhamos um mundo cheio de pessoas que, quando tinha um desequilíbrio ecológico, as pessoas migravam. Mas existiam muitas áreas para serem desbravadas. O mundo hoje não é assim. Né? Hoje é um mundo diferente, que praticamente qualquer lugar está ocupado. Todas as áreas, digamos, agricultáveis estão sendo cultivadas. A gente sempre pensa que o Brasil, a gente fala assim, o Brasil tem não sei quantos milhões de quilômetros quadrados e tal, e tudo vira plantio. Não, é só 30% no máximo. 10% dessa área é muito boa, 30% dá para fazer. Não tem como inventar, não tem como expandir muito. Só com tecnologia, mas há um limite. Se o clima mudou, a tecnologia existente não é suficiente. Bom, e depois de chegarmos aos 8 bilhões de pessoas, só lá em 2058 é a estimativa, a previsão para que a gente chegue a 10 bilhões de pessoas. Então, deve haver uma desaceleração, ou seja, crescer mais devagar, né? O senhor concorda com essa projeção e quais os motivos para isso? Olha, o que nós estamos falando é de algo abaixo de 1% de crescimento dessa população toda. O que está acontecendo agora? O mundo, em 1960, ele tinha 1 bilhão de pessoas vivendo em zonas urbanas. Tá? Agora nós chegamos na casa de 4,4 bilhões, ou seja, 4,4 vezes mais pessoas em cidades. A população rural, né, continua crescendo. A gente fala que o mundo está ficando mais urbano, mas nós não entendemos que esse é um comentário sobre proporções. A população rural no mundo era de 2 bilhões em 1960. Agora está na casa de 3,3 mais ou menos, né? 3,4 que mais ou menos vai dar os nossos números. Agora deve ter crescido um pouquinho, vai chegar nos 8 bilhões. O que acontece? Esse número da população rural, agora em 2021, que registrou uma taxa negativa, ou seja, ela começou a tender a um decréscimo. E a população urbana está acima, claro, desses quase 1% da população geral, ou seja, está na casa de 1,70. Então agora nós temos a população rural aparentemente começando uma queda ou uma estabilização, e ainda temos uma população urbana crescendo. Só que esse crescimento da população urbana vai ser mais lento, porque antes nós tínhamos os dois lugares crescendo, tanto o rural quanto o urbano. Agora o rural parou. Então a lentidão para chegar nos 10 bilhões é em razão de só estar vindo crescimento no urbano, né? O que é muito mais problemático. O urbano, você precisa de pessoas produzindo alimentos, extraindo matéria-prima para abastecer todas essas cidades. As cidades já são áreas completamente dependentes, desde o período medieval. Elas não produzem os seus próprios meios. Né? As pessoas precisam ser alimentadas, os mercados existem ali para serem abastecidos por essas fontes externas. Então, se a fonte externa está recrutando menos pessoas, né, ou seja, aumentando menos a população, ou é porque a produtividade dela está crescendo e realmente o setor agrário, extrativo, está aumentando a produtividade, então há um desincentivo para ter mais gente, mas, por outro lado, talvez estejamos chegando num certo limite, né, dessa parte da economia que é extrativa, seja por meio da agricultura, seja por meio da mineração. Chegando nesse limite, as coisas não vão aparecer do ar. Nem tudo vai acontecer no smartphone. Tá? As pessoas precisam produzir o smartphone, precisam ter matéria-prima, precisam de comida, precisam de metais, terras raras e várias coisas que podem estar chegando num certo limite. O que vai acontecer agora? Nós vamos ver o que nós já vimos na Inglaterra, como eu citei. A mesma quantidade de recursos,
produzindo uma quantidade maior de produtos. Quer dizer o quê? Um processo em que o desperdício tem sido evitado, né? E aí essa é a tendência que vai limitar esse número. Se nós acharmos mais soluções, a população urbana cresce mais, e aí pode superar esse número. Se nós acharmos menos soluções, a população urbana cresce menos. Professor, eu quero muito agradecer pela presença e já fica o convite para uma próxima vez a gente falar mais sobre esse universo de questões aí importantes para a nossa vida e para o futuro também. Foi um prazer, Giovana. A pauta ótima, um tópico que eu volto a qualquer momento e em outros também. Obrigado. Obrigada. Bom, o JR Mundo fica por aqui e agradece a sua companhia. Lembrando que novos episódios vão ao ar sempre às quintas-feiras, às 7h30 da noite. Obrigada mais uma vez e até a próxima.